Pessoal, de novo estão com Celestino Elias Capata, professor de Biologia. Na aula passada nós falamos sobre a mitose. Hoje vamos falar sobre meiose. Meiose. Antes de falar sobre a meiose, primeiro vamos fazer o resumo da aula anterior sobre mitose. O que é mitose? Mitose é um processo em que uma célula divide-se, dando origem a duas células filhas iguais. Uma célula diploide, dando duas células filhas diploide. E temos 4 fases da mitose. Temos profase, metafase, anafase e telofase. Eu tinha dito, para não esquecer, é só recordar: papai e mamãe andam treinando. Então, dali não esquece mais. E hoje vamos falar sobre meiose. O que é meiose? Muitas pessoas têm problema de entender como que acontece esse processo da meiose. Mas antes de eu poder explicar passo a passo, primeiro vou explicar a definição, o que é meiose. Meiose é um processo de divisão celular em que uma célula mãe dá origem a 4 células filhas, mas com a metade de número de cromossoma. Dando um exemplo, por exemplo, o ser humano tem 46 cromossomas. Então, quando essa célula divide, acaba surgindo 23 cromossomas. Temos 4 células, mas com o número da metade da célula mãe. Como estamos a ver essa figura, temos uma célula mãe, que é essa. Na primeira meiose, como acontece duas divisões, temos 2 tipos de meiose: meiose 1 e meiose 2. Então, na meiose 1, temos essas 2 células com número de cromossomas, metade do número de cromossoma da célula mãe. Tínhamos aqui 2 células, ou 2N, e aqui ficamos com N. Isso quer dizer, se fosse que era 46, seria 23. Essas 2 células teriam 23. Esse tipo de meiose chama-se meiose reducional. Por quê? Reduz o número de metade do número da célula, quer dizer, do cromossoma da célula mãe. Então, dali temos a meiose 2. A meiose 2 quase idêntica como o que acontece na mitose. Por quê? A célula mãe acaba dando 2 células filhas, mas com o mesmo número, da mesma quantidade de cromossoma. Temos aqui N, vai dar origem a N, 2 células N. Essa outra célula também, N, deu origem a 2 células N. Total, tendo 4 células N. Então, professor, qual é a diferença entre essas 2 células e essas 4? A diferença é que aqui na célula, na primeira meiose, nós temos cromossoma duplicado. Temos aqui esse cromossoma. Aqui tínhamos 2 cromossomas. Aqui temos 2 cromossomas. E foi reduzido à metade, ficando com um cromossoma, mas com DNA duplicado. Um cromossoma com DNA duplicado. DNA duplicado. Enquanto que aqui, nessas 4 células, temos também um cromossoma, mas com uma quantidade de DNA, como estamos a ver aqui. Aqui temos uma quantidade de DNA, quando o cromossoma está assim, chama-se cromatídeo. Mas é um cromossoma com uma quantidade de DNA. E com uma quantidade de DNA. E quando está dessa forma, também é um cromossoma, mas com 2 quantidades de DNA. São 2 cromatídeos irmãs.
Então, quando aparece dessa forma, quer dizer, esse junto, perto, cromossomas duplicados, ou posso dizer aqui, a quantidade de cromossoma duplo como aqui, enquanto que são dois cromossomas juntos, chama-se cromossomas homólogos. Isso vamos ver na meiose 1. Depois vou representar como que acontece. Ok? E finalmente, esse homólogo, temos essa parte que é cromatide, essa parte que é cromatide, chama-se cromatides irmãs. Então dali vamos para profase 1. Para poder perceber, vamos para a profase 1. Agora vamos ver a meiose 1. O que acontece na meiose 1. Eu já representei essas figuras como estão a ver. Temos profase 1, metafase 1, anafase 1 e telofase 1. Devem saber uma coisa. A profase 1 é a fase mais longa na meiose 1. A profase 1 é a fase mais longa de todas as duas meioses. A fase mais longa é a profase 1. Por quê? Dentro da profase 1 vamos encontrar subfases, que são 5 subfases. Quais são? Temos leptétono, zigóteno, paquíteno, diplotéteno e diacinese. Essas subfases estão dentro da profase 1. Mas como estão a ver a figura? O que acontece na profase 1? Estão a ver os centríolos estão se afastando para os lados opostos, para os polos. E a membrana nuclear está desaparecendo. Quer dizer, a carioteca está desaparecendo. E nesse caso, os cromossomas estão a ficar condensados. Já começam a se condensar os cromossomas. Então, dentro da profase temos, segundo esse que eu falei, que temos essa subfase. Na subfase leptóteno, temos cromossomas fininhos, são finos mesmo. São cromossomas finos, duplicados, mas finos mesmo, a se reparar. E temos zigóteno, enquanto que os cromossomas começam a se decondensar e começam a ficar curtos. Ficam curtos. Então, paquíteno. Paquíteno é a fase mais importante da meiose. A fase mais, ou a subfase mais importante da meiose é paquíteno. Porque é no paquíteno que ocorre crossing over. O que é isso, crossing over? Crossing over é quando a célula, estão a ver, como estão a ver aqui, os cromossomas, quando os cromossomas se tocam. Aqui no zigóteno, os cromossomas se encontraram, assim, se aproximaram, se encontraram. Logo que se tocaram, chama-se sinapse. Sinapse é a conexão. Então, o cromossoma se conecta aonde? No zigóteno. Então, no paquíteno é quando troca o material. Chama-se recombinação genética ou permutação, troca de material. O que vai acontecer aqui? Temos aqui cromatide do outro cromossoma, vai trocar material de cromatide do outro cromossoma. Então, para dizer que o cromossoma do outro lado troca material com o cromossoma do outro lado. Então, isso acontece no paquíteno. E diplotéteno, o que acontece? Aqui, o que acontece, vou mostrar. O contato é assim. Isso no paquíteno. Aqui começa a trocar o material genético. Então, quando chega no diplotéteno, o que acontece? Começa a se separar pouco a pouco. E aqui, se for observando no microscópio, é visível. Aqui é visível, é por isso que vê visualização. É visível você ver os pontos de contato. Esses pontos de contato chamam-se quiasma. Quiasma é quando há contato, esses contatos chamam-se quiasma. Ok? Então, chegando aqui no diacinese, o que acontece? Diacinese é aquele período em que aquela conexão já estão a separar. Então, ali já chega no final da separação. Quando já se trocaram o material, já estão a separar.
e finalmente acabam separando. Então por isso que profase 1 é a fase mais longa da meiose 1. Dali vamos para metafase 1. O que acontece na metafase 1? Os centríolos já chegaram nos lados opostos, como estamos a ver, e os cromossomas homólogos estão centralizados, estão na placa equatorial. Estão na placa equatorial, segundo como estão a ver nesta figura. Dali vamos para a anafase. A anafase é aquela fase de separação. Aqui os cromossomas homólogos separam para os lados opostos, para os polos opostos. Como estão a ver, um cromossoma foi puxado para o lado oposto. Dali vamos para telofase 1. Telofase 1 é aquela fase em que a célula já começa a se dividir, o citoplasma já começa a se dividir. Então, nós já temos aqui a actina e miosina. E finalmente essa actina e miosina acaba se quebrando. E quando quebra, vão surgir duas células. Duas células. Temos aqui duas células. Mas com a metade do número de cromossoma da célula mãe. Nós tínhamos aqui dois cromossomas, agora temos um cromossoma nas células filhas. Então, daqui vamos ver a profase ou a meiose 2, como que acontece. Na profase 1, nós vimos que aquelas duas células filhas tinha um cromossoma. Então, o que acontece? A fase da profase 2 não é tão visível. É mais curta, quase não tem função. Então, a fase que interessa é a fase da metafase 2. O que acontece? Temos aquele cromossoma em que o cromátides irmãs estão centralizados. Estão aqui no meio, mas ligados com o fuso acromático, estão na placa equatorial. E dali temos a anafase 2. Nós sabemos que a anafase é a fase de separação. Então, é aqui onde os cromatídeos irmãs são puxados para o lado oposto, para os polos opostos. E finalmente chegamos na telofase, em que o citoplasma está se dividindo. Está a ocorrer a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, dali a actina miosina acaba quebrando, logo o citoplasma é separado e surgindo mais duas células, mas com um cromossoma, com uma quantidade de DNA. Aqui tínhamos um cromossoma com duas quantidades de DNA, mas agora, quando houve essa divisão, logo temos as duas células filhas com um cromossoma, mas com uma quantidade de DNA, para dizer que foi reduzido. Então, por isso que temos essa fase quase é semelhante à mitose, em que o número de célula da célula mãe é o mesmo número de célula da célula filha. E aqui também tínhamos um cromossoma e temos também o mesmo cromossoma. Só que a diferença com a mitose é que mitose é diploide, a mãe é diploide e as filhas também são diploide. Enquanto que aqui temos aqui que é haploide, temos haploide e aqui também temos haploide. Só que qual é a diferença nesse caso? Aqui o cromossoma está duplicado, mas aqui o cromossoma está duplicado em termos do quê? DNA. Em termos de DNA. O DNA aqui está duplicado, enquanto que aqui o DNA não foi duplicado. O DNA foi reduzido à metade. Tínhamos aqui suponhamos quantidade de DNA. Tínhamos assim, 2 DNA. Mas aqui temos um DNA. Fazer que foi reduzido à metade a quantidade de DNA. Então, essa é a aula da meiose. A aula é longa, mas deu para perceber alguma coisa. Se gostou do vídeo, então põe o gosto, põe o like e ajuda o canal a crescer para trazer mais conteúdo.
Até a próxima aula.